Bom dia, Grupo Refúgio. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Sim, nessa terça-feira, dia de colocar nossa vida financeira na mão de Deus, orar, pedir as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família. Todos os dias aqui no Refúgio são dias de bênçãos para nós. Dia de aprendizado, dia de ensinamento, porque Deus ele é fiel. E hoje iria ser diferente? É óbvio que não. Por quê? Porque hoje tem o pão vindo do céu, o pão quentinho, o pão diário, o pão, o maná, que todos os dias o Senhor coloca aqui na nossa mesa para que a gente se alimente em nome de Jesus, amém? Domingo eu fui para a igreja, né? E foi Santa Ceia, participei da Santa Ceia, foi uma bênção. E o pastor, assim, né, como de praxe, ele leu 1 Coríntios 13. Porém, me chamou a atenção em um detalhe, e eu quero compartilhar esse detalhe com todos vocês aqui do Grupo Refúgio e quem me ouviu. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, vai falar da ceia do Senhor. Aí o apóstolo vai dizer para que não haja divisão, né, entre as pessoas, vai também relatar sobre esperar um ao outro, né? E, enfim, ele vai falando, né, várias coisas aqui para que a gente possa tomar a ceia, participar, né, da ceia do Senhor, ciente, né, de quem é Deus na nossa vida. Aqui diz, examine o homem a si mesmo, né, que cada um possa se examinar, para que a gente possa comer e beber, né, do pão e do vinho, com sabedoria, né? Aí fala que muitos estão doentes, muitos até dormem por não saber discernir. Tudo bem, né? Sempre nas ceias praticamente é pregada essa passagem. Só que assim, eu quero tirar dessa passagem algo que me tocou ontem, que praticamente assim, fala em tudo, né? Mas no versículo 33 fala assim: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Quanto mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Tudo bem, é mais o 33. Por quê? Ele fala que, aliás, nos outros versículos ele vai falando que muitas pessoas não esperam as outras, que vão lá e comem e tal, e não olham e tal. Assim, o pecado ali era não esperar um ao outro. Ali estava o erro. Porque assim, quando Deus ele dá um propósito, né, ele dá nos mínimos detalhes. Nós temos visto isso aqui no Grupo Refúgio. E muitas vezes a gente não quer obedecer aquela direção. Deus ele sabe perfeitamente, né, o porquê de tal coisa, o porquê que ele está ordenando, digamos assim, tal coisa.
Aqui nesse caso, ele está falando, ó, coma todo mundo junto, esperem um ou outro, sabe, para que ninguém seja condenado. E quando eu vejo aqui, né, no decorrer desses anos que a gente está junto, que sempre quando o Senhor dá um propósito, ele traz no mínimo detalhe. E muitas vezes a gente acha meio que é besteira, né? É a mesma coisa da história de Naamã. Não foi 3 mergulhos, não foi 5 mergulhos, não foi 1 mergulho, porque se Deus quisesse em 1 mergulho, ele já seria curado, ou nem precisasse mergulhar. Mas Deus determinou daquela forma, porque Deus tinha algo na vida dele, né, para ensinar. E então, 7 mergulhos ali no Jordão, tem que ser os 7. E a Bíblia diz que no 7º ele foi totalmente limpo. Então, assim, há algo do céu para as nossas vidas específico e tem que ser do jeito que Deus manda fazer. Por quê? Porque Ele sabe. Para nós, muitas das vezes, pode ser besteira, um detalhezinho, que muitas vezes, um detalhezinho bobo. Não. Deus sabe trabalhar. Ele trabalha perfeitamente, sempre. E é nesse detalhe que vai fazer toda a diferença, na obediência. Por isso que Deus coloca, né, algo assim específico, a coisas, detalhe mesmo, para que a gente possa obedecer. Deus conhece o nosso coração, Deus não brinca com ninguém. Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe o que nós precisamos mudar. E tudo, aliás, para tudo a base é obediência. Então, que nós possamos nos atentar a isso, né? E todos os propósitos que Deus for nos dando, que a gente possa ouvir, né, atenciosamente a direção de Deus e fazer certinho como Deus quer. 7 mergulhos? 7 mergulhos. No 7º serei curada. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje é dia, né, como eu disse, da gente tratar a vida financeira. E que assim seja, que Deus possa nos abençoar. Que você possa deixar o seu nome, né? Ou o seu pedido de oração. Que mais tarde eu vou orar por você, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.